bem-vindo ao nosso curso sobre o tempo segundo o estoicismo. Nós vamos ter um tempo de conversas a respeito de um tema muito interessante. Eu acho que vocês, hoje em dia, muita gente já conhece, já deve ter ouvido falar sobre a escola do estoicismo. Era uma escola que tinha um rigor moral muito grande e hoje ela voltou à moda com muita força, talvez porque necessitemos um pouco desse rigor moral de volta, esse domínio de nós mesmos, esse alinhamento com a natureza. Então, muito se tem falado sobre o estoicismo. Se você entra hoje numa livraria, você vai encontrar pelo menos uns 3 livros sobre estoicismo ou de um estoico na vitrine. Você vai ver que isso realmente tem voltado com muita força. Então, nós vamos falar a respeito dessa escola greco-romana, sobretudo da sua fase romana. Se nós formos apontar quem são os principais pensadores da escola estoica, teremos que passar por 3 nomes, que são, na ordem, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Sempre considerando 2 extremos que ocorrem aqui no meio, porque Epíteto era um escravo, não era dono nem de si próprio, e Marco Aurélio era o imperador de Roma, ou seja, dono de todo mundo conhecido naquela época. Ou seja, 2 extremos e que praticavam uma mesma filosofia da vida e continuavam tendo a mesma serenidade apesar da adversidade do meio em que eles viviam. Que escola é essa que consegue um efeito tão bom, que transmite tal serenidade? Porque é exatamente isso que o estoicismo quer passar. Uma serenidade do homem que confia na vida, que preocupa-se só com aquilo que depende dele, que dá o seu melhor e que aceita as coisas da maneira como elas se apresentam, para a partir daí desenvolver a sua vontade, as suas decisões. Portanto, nós vamos conhecer algo muito interessante, que é a concepção desses 3 grandes homens a respeito de um assunto, que é o tempo. O tempo que é relacionado à vida, nós sabemos que tempo e vida são sinônimos, porque tempo é exatamente como marcamos essa grandeza vida. O quanto de vida temos significa o quanto de tempo temos, o quanto de vida já gastamos, o tanto de tempo que já deixamos para trás. Portanto, vamos falar a respeito de algumas frases deles. E eu vou comentar com vocês sobre a atualidade dessas frases em relação ao tempo. Vocês sabem que possuo um curso de administração do tempo, e nesse curso eu aproveitei muito desses ensinamentos estoicos para me basear, para me fundamentar nas coisas que estão ali ditas. E agora eu quero que vocês conheçam também essas minhas bases, esse conhecimento que tanto me ajudou a fazer uma síntese, que é aquele curso. Vamos lá? Então, como eu falei para vocês, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio são os 3 grandes. Cada vez que eu falar uma frase, eu vou dizer a quem pertence, para que vocês possam ter uma referência. E vamos comentar cada frase, certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não desperdice o tempo precioso que temos em lamentações e queixas vazias. Em vez disso, cultive a serenidade e tranquilidade da mente. Essa frase é de Sêneca. Vejam bem, não desperdiçar nosso tempo precioso em quê? Em lamentações e queixas vazias. Ao invés disso, cultivar a serenidade e a tranquilidade da mente. Uma das coisas que mais desperdiça o nosso tempo, que mais é tempo jogado fora, é estarmos novamente trabalhando mentalmente, rodando 1000 vezes sobre as injustiças que cometeram conosco, sobre as coisas que fizeram conosco, sobre tal pessoa que não poderia ter feito isso não poderia ter acontecido comigo, ou seja, lamentando as injustiças da vida, as situações duras da vida. Esse tipo de forma mental muitas vezes se torna circular, obsessiva, né? Circular, não nos deixa olhar adiante, não deixa que a gente inaugure uma era futura e nos mantém presos no tempo. E é muito mal do ponto de vista psicológico, é uma carga mental pesada, porque é como se você tivesse sofrido uma injustiça num dia. Você foi injustiçado um dia, mas você injustiçou a si próprio 1000 outros dias, porque não para de repetir isso por muitas vezes. Então, nós temos que entender que o tempo que passamos lamuriando por injustiças é tempo perdido. E é tempo que pode comprometer o nosso presente, que com certeza compromete, e pode vir a comprometer grande parte do nosso futuro, porque constitui em um determinado momento um vício
que nós não conseguimos deter. E lá vamos nós por mais um dia, um mês, um ano, lamuriando-nos pelas injustiças que recebemos, pelas coisas que fizeram conosco. Nós temos que ter a capacidade. Se damos valor ao nosso tempo, se queremos administrar bem o nosso tempo, temos que ter a capacidade de sintetizar o passado num aprendizado e depois fechar esse livro. Continuar caminhando, guardando esse aprendizado, mas não as circunstâncias que o geraram. Eu aprendi com tudo isso tal coisa. Esse aprendizado eu interiorizo, mas a circunstância que provocou esse aprendizado, um livro que se fecha diante de nós. E não voltamos mais lá, não perdemos mais vida, não perdemos mais energia, voltando a remoer as mesmas injustiças do passado. Isso é um elemento fundamental e é um vício complicado que muitos de nós temos. Porque hoje na sociedade a grande moda é se fazer de vítima. O vitimismo está na última moda. Por quê? Quando eu encontro uma pessoa para ser culpada daquilo que eu sou, eu me isento da responsabilidade de mudar. Fico sempre no mesmo ponto. E se alguém vem e me diz uma coisa, o que está acontecendo com você que não sai desse ponto? Eu digo, culpa de fulano. Eu já encontrei um culpado para minha inércia, para minha falta de deslocamento. E como tenho um culpado, já fico acomodada e não me sinto na necessidade de mudar. Então, muito cuidado com o vitimismo. Ele rouba a nossa vida e, às vezes, se você deixar, pode roubar a vida inteira. Você pode estar até os últimos momentos da sua vida se lamuriando pelo que fizeram contigo, sem focar no presente, sem construir um futuro totalmente diferenciado. Tome cuidado com isso. Uma outra frase, a segunda que vamos tratar. O tempo é como um rio que nunca volta atrás. Aproveite cada momento, porque ele nunca mais voltará. Essa frase é de Marco Aurélio. De vez em quando me dá vontade, numa situação muito simples da vida, de repente estou conversando com um amigo e você vê lá fora o céu começando a cair à tarde e você vê um passarinho cantando e você com aquele amigo trocando experiências profundas da vida de vocês. Você olha e aquilo é um quadro. Você fotografa aquilo mentalmente e diz, aqui está um momento precioso que nunca mais vai se repetir exatamente dessa forma. Nunca mais haverá esse quadro diante de mim. E isso tem um valor excepcional. Momento em que dois seres humanos, através de uma legítima amizade, compartilharam um pouco das suas essências, daquilo que eles têm de mais profundo, daquilo que eles têm de melhor. Momentos como esse, fotografe. Não perca as oportunidades belas que a vida dá. Porque, como ele já falou, um rio depois que passa não volta atrás. Não existe a possibilidade de voltar atrás. Quando nós pensamos o que uma pessoa pode fazer na adolescência e vemos as possibilidades, às vezes olhamos para trás e dizemos, eu não fiz isso, eu não aproveitei bem a minha adolescência. Acabou, a adolescência não vem mais, ficou para trás, não dá para refazer. Quando vemos aquilo que a juventude nos permite e olhamos para trás e dizemos, mas eu não fiz isso na minha juventude, não adianta mais. A juventude não volta, não tem como você refazer o caminho. O rio não anda para trás. Acontece que nesse momento estamos vivendo uma fase da nossa vida tão especial e tão boa quanto qualquer outra. A adolescência e a juventude não dá para você refazer, mas essa fase dá. Esse momento que você está vivendo pode ser refeito. Eu posso viver essa minha idade de uma maneira melhor, tirando as melhores possibilidades que essa idade oferece. Pare para pensar quais são as melhores possibilidades que a tua idade te oferece. Como você pode interagir com o mundo da melhor maneira possível e faça. Não deixe que passe mais uma idade para você se lamentar no futuro. Esteja atento ao presente e às oportunidades que ele dá. Porque, como diz Marco Aurélio, o rio não flui para trás. Nós temos que saber valorizar o único tempo que temos, que é o presente. Não ficar focado naquilo que já foi. Bom ou mal, foi o melhor que conseguimos fazer com o nível de consciência que tínhamos. Não fique se torturando por isso. Foi o melhor que eu pude fazer com o nível de consciência que eu possuía naquele momento. Hoje eu já sou uma outra pessoa com outro nível de consciência. E vou fazer o meu melhor e não vou cair nos mesmos erros. O hoje eu posso mudar. O hoje eu posso fazer do meu jeito. Portanto, fique focado nesse tempo, que é o único tempo que você tem de fato na sua mão. O hoje. Para que você não se lamente no futuro por mais nada, por nenhum tempo perdido, porque com o tempo perdido vamos perdendo também a vida, ela vai ficando toda para trás.
Então, prestem bastante atenção a esse detalhe. O rio não corre para trás, o tempo não volta. E aí temos uma outra frase que é de Sêneca, que ele diz o seguinte: não há nada que pertença ao homem mais do que o seu próprio tempo. Qualquer coisa que você tenha de material pode ser tirada de você, qualquer objeto, e provavelmente será tirada de você em algum dia, porque as coisas não permanecem na mesma mão por muito tempo. Nós vamos embora desse mundo, as coisas ficam por aí, a gente não sabe nem a quem vai pertencer, que futuro terá tudo isso. Isso não é de fato nosso. As coisas vêm e vão. É assim que o mundo trabalha, fluxo perpétuo, moto contínuo. Então as coisas que hoje pegamos e consideramos como nossas, elas vão embora. A nossa aparência no espelho, ela vai embora, porque também faz parte desse fluxo do tempo, desse tempo que não se detém. Agora, o meu tempo, esse é meu. Eu tenho o dia de hoje. Quem é que pode me roubar o dia de hoje, a menos que eu o entregue? Se eu concedo o meu dia, tudo bem, mas ninguém pode me forçar a roubar o meu dia de hoje. Ainda que eu esteja sozinha no local onde eu não posso fazer muitas coisas, eu posso mergulhar em mim mesmo e me dedicar a uma reflexão a respeito do meu dia, da minha vida como um todo e extrair daí os melhores ensinamentos. Se é que eu já não fiz isso no passado, faço agora. Sempre existe possibilidade de, dentro do que as circunstâncias permitem, você fazer o seu melhor e ninguém pode te roubar isso. O teu tempo é tua vida e a tua vida é tua, te pertence, não pode ser roubada de você. Portanto, aprenda a valorizar o seu tempo. Mais adiante ele vai falar uma coisa muito interessante sobre isso, Sêneca, a respeito desse menosprezo que temos a essa riqueza que é o tempo. É uma riqueza que não tem como você voltar atrás, porque se você gasta um dinheiro, você pode recuperá-lo. Pode investir em alguma coisa e recuperar o dinheiro. Agora, se você gasta mal o tempo, como recuperar o tempo? O que passou está perdido. Como falamos há pouco, o tempo não volta para trás, portanto a gente perde mesmo. O tempo não flui para trás. Então, preste bastante atenção. O seu tempo é seu, a sua vida é sua. É uma riqueza que a cada momento exige de você atenção e entrega para que você viva cada minuto da melhor maneira possível. Procure estar atento, vivendo cada minuto com a plenitude das tuas possibilidades, saboreando a vida, porque você só tem essa oportunidade de saborear esse minuto, só tem essa oportunidade de saborear esse dia. Não terá outras. Não deixe que os dias passem vazios e banais. Procure ter um método, e isso eu aconselho fortemente, de antes de dormir à noite, você procurar lembrar de pelo menos um aprendizado que você teve no dia de hoje, com tudo o que você viveu. O que eu aprendi do dia de hoje, com tudo o que se passou comigo. Porque assim você não deixa que o seu dia passe completamente em vão. Procure aprender a cada dia, procure ficar atento, procure ver a beleza, procure ver a honestidade, a bondade nas pessoas, procure ver profundamente as coisas que passam por você e reflita. Isso é muito importante. Assim você vai se apoderando do seu tempo, porque ele te pertence. Uma outra frase, que é também de Sêneca: o tempo é bastante valioso porque é limitado, use-o sabiamente. Aí, mais uma vez, Sêneca fala algo muito parecido com o que ele acabou de falar, né? Usar sabiamente o tempo, como eu falava ainda há pouco, consiste em ter todos os teus melhores potenciais presentes agora. Carl Jung, ele costumava usar uma expressão que era mente e corpo juntos. Eu não estou dispersa, viajando com a mente em um lugar e o corpo em outro. Não, eu estou completamente nesse momento presente. E estou aqui com os meus melhores potenciais, com a minha bondade, com a minha generosidade, com minha atenção, com minha imaginação. Estou aqui com o melhor de mim. E eu quero, então, consagrar esse tempo, dar a ele o melhor proveito possível. Cada momento eu vou dando de mim o melhor possível, para que cada momento tenha significado. Pare para imaginar uma coisa. Já foi feito, inclusive, esse experimento uma ocasião. Pegaram um conjunto de pessoas na faixa de 30 a 40 anos, avisaram para elas antes: olha, daqui a uma semana nós vamos entrevistar você. E você vai ter que contar para a gente tudo o que você se lembra da sua vida. Ou seja, davam uma semana para a pessoa ir lá, olhar os álbuns de fotografia, ler diários, conversar com os parentes, dava tempo para que eles se preparassem.
Uma semana depois, eles sentavam lá e contavam tudo que eles se lembravam da própria vida. Olha, as pessoas de memória excepcional conseguiram chegar a 7 horas de narrativa. Aqueles que têm uma memória mais falha, alguns contaram em 1 hora, outros em 2, ou seja, mas ainda que você considere os de memória excepcional, 7 horas para resumir tudo que eu vivi na minha vida, para representar tudo que eu vivi na minha vida sem resumir, 7 horas é muito pouco para alguém que viveu, sei lá, 35, 38, 40 anos. Cadê o resto do tempo? Cadê o resto de vida que você teve durante esse tempo? Porque se você está narrando tudo o que se lembra, sem resumos, arrisca. Você teria que estar narrando por 40 anos. E isso não acontece. Com muita atenção recuperamos 7 horas, que é aquilo que vivemos com atenção, com consciência. O resto da vida caiu naquele buraco negro da dispersão, da inconsciência, da ausência de estarmos de corpo e mente juntos no lugar em que estamos. Perceba isso. Você, se passasse por esse exercício, seria diferente? Você usaria mais do que 7 horas para contar tudo que você se lembra da sua vida, sem resumir? Será que você conseguiria isso? Provavelmente não. Provavelmente toda a sua vida estaria condensada num tempo muito pequeno e você acabaria por chegar à mesma conclusão. E todos os anos que houve aí, onde eles estão? Tudo que é vivido sem consciência vai para um buraco negro do esquecimento e a gente não recupera mais. E é exatamente isso que fazemos com a nossa vida. 40 anos de vida, 7 horas de lembranças. Percebam que coisa curiosa. E às vezes, quando temos uma doença ou quando perdemos um ente querido, a gente diz, eu queria só mais um mês com ele. Só mais um mês seria ouro para mim. Ou eu queria só mais um ano de vida, seria ouro para mim. E como, quando estamos saudáveis e bem e não perdemos ninguém, como desperdiçamos esse mês? Como desperdiçamos esse ano? Não sei se você costuma fazer, quase todo mundo faz. No dia 31 de dezembro ou no 1º de janeiro, a maioria das pessoas faz um planejamento, nem que seja só mental, a respeito do que ela pretende fazer no próximo ciclo. Normalmente coloca, vou viajar para tal lugar, vou comprar tais coisas, não coloca ser nada. Eu vou ser uma pessoa mais paciente, eu vou ser uma pessoa menos teimosa, nada, não coloca nada no campo do ser. Só coloca coisas e viagens e deslocamentos, nada no campo do ser. Aí quando você chega no outro 1º de janeiro, você olha para trás, algumas daquelas coisas foram feitas, outras não, mas o principal, que era você ter se tornado um ser humano um pouquinho melhor, não aconteceu. Porque nós viemos ao mundo para isso, para nos tornarmos seres humanos melhores. Nós vivemos ao mundo para ser fator de soma para o mundo e para nós mesmos. Nós viemos aqui para isso, para que nós possamos sair daqui seres humanos melhores e deixar também o mundo um pouquinho melhor que seja, porque existimos. Bom, se um ano você não cresceu nada, um ano não é pouco. Um ano é, sei lá, 80, 85 ou 90 avos da tua vida. É muita coisa, é bem significativo. Um ano é como se fosse um dia de uma vida que tem no máximo 3 meses, ou seja, muito considerável. Então preste bastante atenção a esse fato. Vamos ver se estamos usando o nosso tempo de maneira real, se estamos usando o nosso tempo para crescermos como seres humanos. E isso é utilizar bem o tempo. Não peça uma vida mais fácil, torne-se uma pessoa mais forte. Isso é epíteto. Ou seja, mais uma vez falar da vida, que é também tempo, como falamos de início. Não peça da vida uma vida mais fácil, peça para se tornar mais forte. Ou seja, sempre haverá obstáculos no nosso caminho. Agora, segundo se diz, os obstáculos não são maiores do que a nossa capacidade de superá-los. Seria tremendamente injusto da vida dar a nós obstáculos que a gente não tem condições de superar. Tá? Ou seja, a cada um acontece aquilo que lhe corresponde, segundo o estoicismo. Portanto, se esse problema veio para a minha vida, pode ser que eu não saiba, mas eu sou mais alto do que ele. Esse potencial existe dentro de mim e eu preciso trazer à tona na minha consciência essa possibilidade, essa grandeza que eu não estou vendo, essa grandeza que eu não estou utilizando. Portanto, toda dificuldade conta para você o quão grande você é. Porque se ela te atingiu,
ela está nessa altitude, lá em cima, uma dificuldade alta. Se ela bateu em você, é porque você também está nessa altitude. Se você fosse baixinho, como você imagina, essa dificuldade teria passado, não teria pego você. Se ela te pegou, é porque você é de fato da mesma altura dela e pode superá-la. Considerando aquilo que a gente falou ainda há pouco, que nós viemos ao mundo para crescer como seres humanos, uma dificuldade te dá uma oportunidade maravilhosa de crescer. Porque para superar bem essa dificuldade, falta mais um pedacinho. Eu cresço mais um pedacinho e a supero. Se não tivesse dificuldades, por que eu cresceria? Se tudo na vida fosse extremamente fácil, confortável, por que eu cresceria? E o que vale de uma vida onde você ficou ela inteira numa poltrona confortável, sem fazer nada, nem por si próprio, nem por ninguém? Para que vale uma vida como essa? Que você passou entre algodões. Para que serviu uma vida como essa? Isso não foi uma verdadeira vida humana. Portanto, não fique tão revoltado contra as dificuldades. Elas estão tentando te promover a um outro patamar de consciência e você veio aqui para isso. Elas contam para você o tamanho que você tem. Portanto, quando você vê uma dificuldade grande, pense, eu não sabia que eu era tão grande. Isso agora me contou. Eu não sabia que eu era tão grande assim. E ela está me contando. Então vejam as dificuldades desse novo ponto de vista. Quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? Mais uma vez, epíteto. Quanto tempo você vai esperar até exigir o melhor de si mesmo? Então imagine eu desenvolver um nível de paciência, um nível de generosidade, um nível de imaginação, um nível de criatividade, um nível de bondade, de generosidade. Todas essas coisas que eu desenvolvi, na hora em que existe um problema, elas devem fluir para esse ponto. Como são os raios lumínicos quando vai gerar um raio laser, né? Tudo flui para um ponto só e ela perfura os obstáculos de uma maneira super eficiente. Por quê? Concentrou aí toda a sua potencialidade e o raio laser é penetrante por causa disso. Seríamos penetrantes em relação a qualquer dificuldade, atravessaríamos com muito mais facilidade. Se a gente concentra todos os nossos potenciais aí e age contando com todos eles. Quando que nós vamos enfrentar cada prova da vida colocando nela o nosso melhor? A gente subestima a vida. Às vezes olha para uma situação, sei lá, no trabalho, um trabalho qualquer que você necessita fazer e diz, isso não precisa muito da minha atenção, com pouca coisa eu faço. E vai passando pela vida com vários momentos assim, medíocres. Ou seja, aqui eu fui medíocre porque isso não valia muita atenção, ali eu fui medíocre porque não estava acontecendo nada, acolá eu fui medíocre porque, sei lá, estava pensando em outra coisa. Logicamente, aquilo que diz a Bíblia, pelas vossas obras vos conhecerei. Se uma pessoa vai deixando uma trajetória medíocre atrás dela, o que ela é? Evidentemente, ela é um medíocre. Se cada vez que você é chamado para a vida procura dar o melhor de si, você vai deixando uma trajetória verdadeiramente humana, de alguém que está usando todo o seu potencial a cada momento. Me recordo que uma vez eu vi um pequeno desenho que rolou pela internet. Às vezes passam coisas pela internet interessantes e eu não sei o autor. Eu sei que era um desenho em quadrinhos, era apenas um quadrinho. Era um homem que estava sentado do lado de uma janela e ele olhando para frente, a janela ao seu lado. E essa janela tinha um pôr do sol maravilhoso, com árvores, com pássaros e aquele pôr do sol jogando raios para todo lado. Ele olhando para aquela televisão e dizendo, não está acontecendo nada importante hoje. Nem tem nada importante para ver. E o pôr do sol mais maravilhoso do mundo ao lado dele. Um pôr do sol que é um dos maiores espetáculos da vida. E nós somos assim. Se você parar num determinado momento, agora, com certeza, olhando para tudo que existe à sua volta, vai haver algo belo e digno de atenção. Vai haver alguma reflexão bela que te ajuda a crescer. Com certeza. Em qualquer cantinho, vai haver em algum detalhe desse momento que eu estou aqui com vocês. Esse momento tem alguma coisa bela que a gente não está prestando atenção. Alguma coisa bela que tem muito a me ensinar. Se eu estou presente de corpo, mente e alma aqui, nesse momento presente, eu extraio dele o meu melhor. E quando você vai somando momentos onde você deixou o seu melhor, evidentemente você tem uma linha inclinada, você está subindo, você está crescendo.
te permite ser exemplo para que os demais à tua volta também cresçam e te permite aportar alguma coisa de bom para a vida como um todo, para a humanidade como um todo. Pense nisso, dar o nosso melhor em cada passo que a gente tem que traçar, sempre. E por fim, uma frase novamente de Sêneca, que ele diz o seguinte: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Isso é muito bonito. Você observa que tem seres na natureza, sei lá, um inseto, às vezes vive só um dia. E dentro daquele dia ele realiza suas experiências todas, faz tudo. Um dia é uma miniatura da vida como um todo. Você tem a manhã, que equivale a uma infância, aí você tem ali o meio-dia, o início da tarde, que é a juventude, depois a tarde vai se pondo, a maturidade, depois a noite, a velhice. Cada dia é como se ela reproduzisse a vida como um todo. Te oferece experiências próprias de cada momento. Tem coisas maravilhosas em cada momento, para você ver no outro, para ver em si próprio, para descobrir na natureza, para descobrir nas coisas à sua volta. Cada dia tem muito a te ensinar. E às vezes a gente passa por ele inteiro e não vê nada, nem aprende nada. É incrível como podemos ser tão alienados assim. Um dia é uma miniatura da tua vida. Portanto, se você olha o dia de ontem, que a gente ainda lembra, olha ele de ponta a ponta, e a maneira como a gente lidou com o tempo, provavelmente é a mesma coisa que você está fazendo com a sua vida como um todo. Portanto, a maneira como você aproveita essa miniatura que é o dia é equivalente, bastante equivalente à maneira como você trata a sua vida como um todo. Porque um dia é uma miniatura, é um símbolo de como você administra o seu tempo. Nunca pense que dias de vida são pouca coisa. A vida é muito passageira, passa muito rápido. Hoje, na minha idade, eu fico pensando e lembrando dos meus 20 anos. Eu olhava para 30 anos e dizia, isso não vai chegar nunca mais. Está muito longe. E chegou aos 40 e continuou chegando de uma maneira tal que hoje já faz muito tempo que eu tive 30 anos. Mas parece que foi semana passada, vocês devem ter essa sensação. Foi muito rápido. A vida é muito passageira, muito fugaz e muito rápida. Portanto, não desperdicem um dia de vida, um dia. Ele tem um valor excepcional. E se fosse teu último dia? Como você o viveria? Que tipo de valor você daria a um dia que é o seu último? Cada dia deveria ser vivido dessa maneira. Aliás, Marco Aurélio vai falar algo muito parecido com isso. Vamos continuar falando sobre esse assunto na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham aí reflexões interessantes a respeito de tudo que foi dito. Apliquem a sua vida e pensem um pouco a respeito de como você pode vivenciar essas frases estoicas. Um grande abraço para vocês e até a próxima.